Olá, você já está assistindo ao programa Chave do Negócio pela TV Guarulhos, canal 3 da NET Digital, canal 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil pela internet no www.tvguarulhos.tv.br. E você vai ver no programa de hoje. Quase no topo, indústrias de Guarulhos ocupam sexta posição no ranking de exportação entre 39 regiões paulistas. Há vagas. Saiba como está o nível de emprego e desemprego na indústria paulista. Locomotiva. Indústria paulista cresce e puxa a expansão da indústria nacional. E aqui conosco no estúdio está Antônio Roberto Marchiori, ele que é segundo vice-diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Regional Guarulhos. A chave do negócio só está começando. A gente volta em 30 segundos. Olá, amigos da TV Guarulhos. Eu quero convidar a vocês a assistir o programa Murilo Abas Entrevistas, todas as segundas-feiras às 5 horas da tarde, ao vivo. Eu conto com a audiência de todos vocês. Fala galera, sou o Tom Munhoz. Eu sou o Anderson Baroni. E nós estamos aqui toda segunda-feira, 10 da noite, ao vivo, apresentando Guaru Combate. É isso programa aí. que fala tudo sobre MMA aí, aos eventos que acontecem. Nós dois, eu e ele, eu e eu. Eu e você, você e eu. Esse é o Anderson Baroni. Toda segunda-feira, 10 da noite, ao vivo, aqui na TV Guarulhos. Guaru Combate, falando de MMA, nacional, internacional. Tudo que vocês querem ver e não ver em outros canais, está aqui na TV Guarulhos. Venha! A indústria paulista foi destaque no crescimento da produção industrial no país em abril. O avanço registrado em São Paulo, em comparação com abril de 2012, foi de 10,7%. Este número ficou acima da média de 8,4% registrado para o país. No acumulado de janeiro a abril, a produção industrial de São Paulo cresceu 3%, enquanto a alta nacional foi de apenas 1,6%. Em relatório, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, IED, destacou que a indústria paulista está puxando a nacional. Em São Paulo, a alta da produção foi puxada pelos setores de veículos automotores, farmacêuticos e de alimentos. E o meu convidado de hoje aqui no estúdio é Antônio Roberto Marchiori, ele que é o vice-diretor em exercício no CIESP, Regional Guarulhos. Boa tarde, Marchiori, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua disponibilidade aqui conosco no estúdio. Boa tarde, Reinaldo. É um prazer estar com vocês aqui e agradeço muito o convite. Marchiori, eu queria que você comentasse, por favor, conosco essa matéria que a gente acabou de ver, aí, o crescimento da indústria paulista. Eu queria que você trouxesse essa realidade para Guarulhos. Há muito tempo se fala que São Paulo, o estado de São Paulo, é a locomotiva do Brasil. E Guarulhos não é diferente, ela é o segundo PIB do estado, a segunda em população e tem essa pujança também na indústria. Especificamente na indústria guarulhense, que é uma indústria bastante heterogênea, existe uma diversificação muito grande de segmentos industriais na cidade, metalmecânica, farmacêutica, química fina, ou seja, bastante diversificado. Esse número ele acaba tendo um pouco de distorção. Nós, infelizmente, nesse semestre, fechamos em baixa, um percentual de cerca de 1,4 negativo no crescimento negativo da indústria. Nós estamos realmente esperançosos que o segundo semestre seja um pouco melhor.
né? Mas os números que vêm da Fiesp estadual, ela aponta no sentido de que nós vamos ficar em torno de 1% o fechamento esse ano. Então, realmente não é muito, assim, não existe uma expectativa muito positiva com relação ao fechamento do ano. Por quê? Muitos fatores contribuem para isso. A questão da alta carga tributária, a questão dos juros que estão se adequando agora, mas ainda estão altos, a questão da concorrência internacional, que o Brasil tem desvantagem muito grandes em relação a isso. A carga tributária, a onerosidade da folha de pagamento, assim, acabam complicando a competitividade do Brasil lá fora, a concorrência. Por isso que o nosso balanço comercial está há muito tempo negativa. Nós importamos muito mais do que exportamos. É verdade. Você citou a questão do setor farmacêutico. O setor farmacêutico é muito forte aqui na região de Guarulhos, né? E ele foi um dos setores aí que ajudou na alta da produção da indústria, né? Você vê, Guarulhos, como eu disse, é bastante diversificado. E você tem segmentos que acabam puxando um pouco para cima, mas ainda não é o suficiente para dar a importância e a força que Guarulhos tem em termos de indústria. Um parque industrial bastante conceituado, nós temos hoje cerca de 2.600 indústrias na cidade, é um número bastante expressivo, mas para você ver como a indústria guarulhense ela tem a força, ela empurra o PIB para cima. Só para você ter uma ideia, o PIB municipal cerca de 50% é só indústria. O serviço e o comércio, que também não é bastante expressivo, divide os outros 50%. Eu queria entender... Continua, desculpa. A questão do serviço, você vê, nós temos o aeroporto. O aeroporto ele tem uma contribuição bastante expressiva para a cidade. Ele não só representa uma parcela importante, como também agrega muitas outras empresas que ajudam a ter um serviço forte. A questão do comércio, você vê vários shoppings estão crescendo na cidade, chegando novos shoppings, e aí também potencializando o comércio. Por isso, existe equilíbrio entre os três segmentos. Entendi. Eu queria entender uma coisa. Queria que você explicasse essa notícia que a gente falou agora há pouco aqui a respeito da alta paulista puxando a alta da indústria nacional. Como é que é essa relação? Como é que a gente pode interpretar essa relação para o telespectador poder entender? O Brasil ele tem uma figura bastante interessante que é chamada Boca do Jacaré, né? Ou seja, o crescimento do país ele está razoável, está ascendente, só que a indústria está tendo um crescimento pequeno ou descendente. E forma esse gap que seria a chamada Boca do Jacaré. O que é essa diferença? São as importações. Você introduz no mercado produtos importados. Existiu, e isso também está complicando um pouco atualmente, a questão da classe C estar ascendendo, tendo um poder aquisitivo melhor e um poder de compra maior. Isso faz, aparentemente, um crescimento do país com base nisso. Investimento em obras públicas do governo, que acaba aquecendo também a economia. Só que tudo isso está chegando no limite. E os técnicos do governo estão observando que isso é finito. Em um espaço curto de tempo, isso vai começar a ter uma descendente também. Entendi. Você comentou agora há pouco sobre balança comercial. A gente vai falar sobre isso logo. A gente vai chamar um breve intervalo e a gente vai falar sobre exportações e balança comercial. Os médicos dizem que a prática de exercícios físicos melhora a qualidade de vida, mas fazer exercícios do jeito errado pode prejudicar a saúde em vez de ajudar. Quem frequenta o Bosque Maia e o Parque Fracalanza conta com um orientador para auxiliar na prática correta dos exercícios. Elas vão aprender o uso correto, o movimento correto e vão conseguir usar esses aparelhos sozinhas depois. As academias populares têm aparelhos de ginástica reforçados para aguentar o uso contínuo e o desgaste causado pela chuva. Dona Terezinha frequenta a academia no Fracalanza e quando tem alguma dúvida na hora de praticar o exercício, pede orientação. Eu acho maravilhoso, eu venho sempre, estou usando sempre, os que eu não sei eu peço orientação para não fazer errado. Aí eu senti que um bem-estar muito grande, né? Você tem mais força, mais coragem para tudo, né? A gente ganhou mais resistência para caminhar, para tudo, né? A minha filha, por exemplo, até as roupas dela, ela acha que já está diminuindo.
Hoje, são 9 academias populares espalhadas pela cidade. Os orientadores estão nos horários, de terça e quinta, das 8h30 às 10h30 da manhã, de segunda e quarta, das 6 às 8 da noite, no Bosque Maia, e de segunda e quinta, das 9 às 11 da manhã, no Parque Fracalanza. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Estamos de volta e o nosso convidado de hoje aqui no estúdio é o Antônio Roberto Marchiori, ele que é diretor regional do CIESP Guarulhos, vice-diretor em exercício do CIESP Regional Guarulhos. Marchiori, eu queria que você falasse conosco, agora há pouco a gente falou no bloco anterior, sobre exportações. Guarulhos é a 6ª no ranking do CIESP em exportações entre 39 regiões do estado de São Paulo. Como é que é isso? O CIESP é uma entidade estadual que tem 43 regionais no estado de São Paulo todo. A regional de Guarulhos envolve a cidade de Guarulhos, Mariporã, Santa Isabel e Arujá. Dessas 43 regionais, 39 têm um perfil de exportação. E Guarulhos está como 6ª colocada. Não vejo isso como um resultado muito expressivo, porque Guarulhos é o 2º PIB do estado e é o 6º PIB industrial do Brasil. Ou seja, teoricamente deveria ser a 2ª em exportação. Exatamente. Não a 6ª. E você vê que o percentual de exportação na cidade não chega a 5%. Então, é realmente pouco para o potencial industrial da cidade. Eu acho que isso está bem ligado à questão cultural e de incentivo à exportação dentro do município. E é um desafio grande que eu vejo, não só para o município, ou seja, a prefeitura, em fomentar a exportação, incrementar isso, como o próprio estado de São Paulo. Eu vejo como interesse do próprio estado a questão de criar condições e orientação ao pequeno e médio empresário, principalmente, a possibilidade de exportar. Porque Guarulhos ela tá falando sobre logística. Guarulhos ela está numa região bastante favorecida, né? A gente está às margens da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. A Dutra também liga a cidade de São Paulo, que leva até a Baixada Santista, onde a gente tem ali os modais de exportação, que é o Porto de Santos, a gente tem o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Isso tudo deveria colaborar para favorecer este número, né? Sem dúvida. A localização logística da cidade é invejável. Além da Dutra, nós temos a Fernão Dias e a Trabalhadores também, que são rodovias bastante expressivas e importantes, Guarulhos não só para o estado. No meio das duas. Exatamente. Né? Então, isso tudo contribui, ou deveria contribuir, para que o município fosse muito exportador. Esse percentual inferior, cerca de 4,4% do estado, eu vejo como bom, considerando os últimos anos, que era pior do que era isso. E o Brasil, Guarulhos está muito concentrado em alguns segmentos. Por exemplo, o farmacêutico exporta bem, metal mecânica exporta também. Era isso que eu queria te perguntar, se isso tem a ver com as produções. Exatamente. Alguns setores específicos têm um potencial exportador maior. E também ligado a grandes indústrias. O pequeno e o médio, como eu disse, ele não tem esse perfil ou não descobriu ainda a possibilidade e o ganho de mercado que ele pode encontrar, em especial na América do Sul, né? A Argentina é um grande comprador do Brasil e de Guarulhos não tem esse potencial todo. O câmbio? O câmbio melhorou bastante para a indústria, para a exportação como um todo. Hoje os patamares são bastante satisfatórios, poderia ser um pouquinho maior para criar compensar a competitividade que a gente perde em relação aos outros problemas que o Brasil apresenta. A questão da carga tributária, a questão da onerosidade da folha de pagamento, juros. Então, tudo isso são fatores que nos deixam em desvantagem. E o câmbio dá essa equilibrada para que isso possa favorecer a exportação. A valorização do real e a desvalorização do dólar em um certo momento, isso prejudica mesmo, né, as exportações. Exatamente. Por quê? Porque assim, você desvalorizando o dólar, você favorece as importações, né? Exatamente. Isso mexe diretamente na balança comercial. Com certeza. A balança comercial ela é negativa há muito tempo, né? Ou seja, as importações são maiores, que até para o nosso espectador entender, né? A balança comercial é a diferença de exportação e importação, né? Então, quanto mais você importa,
mais negativo fica a balança comercial. Exatamente. Nós exportamos muitas commodities, né? Ou seja, matéria-prima, minério de ferro. Né? E é absurdo isso. A gente não teria que exportar esse tipo de mercadoria. Exportar o produto pronto, né? Sim. Não deixar que lá fora gere empregos e receita. A gente deveria gerar empregos aqui. Exatamente. Com tudo isso. Então, eu falo muito isso de forma bastante convicta, que nós temos que valorizar a indústria brasileira. Ou seja, comprando produtos nacionais, porque aí você fomenta de uma maneira muito saudável toda a economia nacional. Marchiori, eu queria conversar com você no próximo bloco, eu vou chamar um intervalo daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre nível de emprego, ok? Mas antes eu queria passar um recado. Você que quer participar conosco dando sugestões, dando opiniões, você pode participar através do e-mail que está aí no seu vídeo, achave.tv@gmail.com e também na nossa página A Chave do Negócio no Facebook. Visite e curta. Marchiori, eu queria fazer uma pausa agora para a gente tomar um cafezinho. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos tomar um cafezinho do nosso colaborador. Muito compromisso com a cidade de Guarulhos. Estamos de volta e agora é a hora do nosso quadro Conte a História de Guarulhos. Hoje, esse quadro é um quadro que marca o desenvolvimento da cidade de Guarulhos. E hoje a gente retirou a história de Guarulhos do site da Prefeitura. Mas você pode mandar a sua. Você pode mandar a sua nesse endereço que está aí na tela.
Então vamos começar a história de hoje. A história de hoje fala sobre a fundação de Guarulhos. Guarulhos foi fundada em 8 de dezembro de 1560 pelo padre jesuíta Manuel de Paiva, com o nome de Nossa Senhora da Conceição. Esse foi o primeiro nome da cidade de Guarulhos. Em um local até então habitado por índios guarus, da tribo Guaianazes. Em 1590 foram descobertas minas de ouro na região onde atualmente é o bairro de Lavras. As chamadas Lavras Velhas do Geraldo podem ser vistas hoje na margem direita da estrada que dirige Cumbica até Nazaré. Dom Pedro II visitou a região em 1880, a qual foi levada à província de Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos. Apenas em 1906, uma lei estadual determinou que Guarulhos recebesse a denominação de cidade. Nos anos 50, a inauguração das rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias aproximou pessoas e mercadorias da cidade. Guarulhos se viu unida a São Paulo num momento histórico de aceleração industrial. E o nosso convidado de hoje no estúdio é o Antônio Roberto Marchiori, ele que é o segundo vice-diretor do CIESP Regional Guarulhos. Marchiori, nós ainda temos 5 minutos e a gente vai falar agora nesse bloco sobre o nível de emprego. Eu tenho uma notícia aqui, foi uma notícia, aliás, do CIESP, da Fiesp, né? Aliás, Fiesp e CIESP. Exatamente. O nível de emprego na indústria paulista recuou em junho, com o fechamento de 4.500 postos de trabalho, sendo 2.670 no segmento de cana-de-açúcar, ou seja, não tem cana-de-açúcar em Guarulhos, né, no interior de São Paulo. Esses dados foram divulgados em julho pela Fiesp e pelo CIESP. Essas entidades registram 59.500 vagas abertas no ano, mas estimam que esse número pode cair ao menos pela metade até dezembro. Em 12 meses, o setor industrial fechou 28 mil empregos. Como é que está essa realidade em Guarulhos? Realmente, Guarulhos, como eu digo, como é muito heterogêneo, ele representa bastante o que é o Estado e também o Brasil. Houve uma retração também nesse primeiro semestre. Só no último mês perdemos cerca de 500 empregos. E o percentual está em torno de 1,4 negativo nesse semestre. E não temos muitas notícias boas para até o final do ano, deve manter em negativo. Isso representa o atual estado da indústria, a indústria que faz a fomentação e transformação de produtos. E então, o que a gente enxerga é que a cidade está perdendo espaço para o setor de serviço. Só que o setor industrial, ele é um empregador que paga melhor, remunera melhor o seu trabalhador. Então, se você tem uma migração da indústria para o comércio e o serviço, você não só perde o posto de trabalho, como também perde o poder aquisitivo do cidadão. Eu queria entender esse fechamento dos postos de trabalho. Você falou de uma saída natural do trabalhador, a indústria perdendo para o setor de serviços ou o setor de comércio. Essas pessoas, elas saem espontaneamente, porque é difícil alguma pessoa pedir demissão no trabalho, né? Ou é porque existe uma crise aí, a gente não está entendendo essa crise ainda e a indústria está demitindo. Como é que é isso? Está demitindo. Realmente são perdas de postos de trabalho. A indústria está com um problema sério de questão de crescimento e isso ela tem que reduzir os seus custos e uma das formas de reduzir são linhas de produção. Você extingue linhas de produção de determinados produtos e acaba demitindo seus funcionários. Muitos ficam desempregados e alguns migram para os outros setores. É triste isso porque, como eu disse, a indústria, além de ser alavanca de progresso em qualquer cidade e em qualquer país, acaba sendo, tendo esse fator negativo como impulsionando a economia para baixo. Tem uma frase que eu gosto muito de um industrial argentino que diz o seguinte: não existe nação sem indústria. A indústria ela tem um poder de ter essa independência, de ter essa possibilidade de o país ter essa força econômica externa. Se você tem o serviço e o comércio forte, isso só são reflexo de uma indústria forte. Agora, a gente falou há pouco, nos blocos anteriores, a gente falou sobre o crescimento da indústria. Se a indústria apresenta um crescimento, isso, teoricamente, deveria favorecer
a abertura de vagas de emprego? Então, mas o crescimento é da indústria como um todo. Por exemplo, a extrativista, petróleo. Essa indústria está em franca expansão. Novos postos estão sendo descobertos, e isso cria realmente, impulsiona isso para cima. Mas isso é limite, né? Ou seja, isso vai acabar caindo porque a indústria de transformação, que é essa que agrega valor ao produto e que gera bastante empregos, essa não está bem, né? E essa puxa para baixo. Então eu vejo a médio prazo esse número caindo e tendo problemas sérios, a exemplo do que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Ok. Marchiori, queria agradecer a sua presença conosco aqui no estúdio. Obrigado pela sua disposição, obrigado por ter interrompido os seus afazeres diários, que são muitos, você tem muitas atribuições, você acabou conversando com a gente, mostrando para a gente o que você faz no CIESP e em outras instituições. Queria te agradecer, muito obrigado. Eu que agradeço, Reinaldo, é um espaço bastante importante para prestar um pouco de contas do que a indústria guarulhense está fazendo e acredito que você, telespectador, possa compartilhar com isso e participar um pouquinho mais da nossa cidade. Ok, e você acabou de assistir o programa A Chave do Negócio aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET Digital, 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil pela internet no www.tvguarulhos.tv.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima quinta-feira. Eu aguardo vocês. Fiquem com Deus.